Fala galera do Gabaritando, satisfação gigantesca. Estou aqui para gravar mais um vídeo agora para o pessoal que acompanha o Jornal Gabaritando, né? Isso, o Jornal Gabaritando, as notícias, né, de Brasil, de mundo, né? E eu vou começar hoje por temas internacionais. Teremos aí maior constância nessas notícias, porque são importantes para determinados concursos ou para sua atualização mesmo, já que eu sei o Gabaritando, em boa parte, oferece esse material para os seus alunos, né, gratuitamente, né, digamos assim. Então esse material é distribuído e eu acho interessante, porque é importante você ter cultura geral para várias coisas na vida, né? Seja uma prova que vai cair o assunto, ou quem sabe uma entrevista numa empresa privada, né? Eu já vi muitos concursos muitas seleções, né? Que cobram um conhecimento do candidato global, né? Do que está acontecendo. E fora redações mesmo, tipo Banca CESP, que já vi cobrar questões sobre Estado Islâmico, enfim. Então a gente tem esse material aí. Eu sou professor de História, né? Trabalho com atualidades a vida inteira, né? Para concurso público. E trouxe aí alguns temas que eu acho importantes esse último mês de março e abril de 2026. E pretendo sempre atualizar esse material para vocês. A gente chama de jornal gabaritando, né? Mas eu fiz aqui um layout diferente para poder falar dos assuntos que mais marcaram esses últimos 20 dias, não diria nem um mês não, mas 20 dias. E vou falando aqui temas internacionais hoje, beleza? Quando tiver oportunidade, assim que eu puder, gravo já mando para vocês os temas nacionais. Vamos lá, olha só galera, eu trouxe aqui temas internacionais, panorama internacional, 10 temas mais importantes do último mês, do cenário global, março e abril de 2026, uma análise global desses assuntos. E está aqui os temas que eu pretendo falar. Eleições da Hungria, o fim da era Orbán, após 16 anos de poder, do lado ali no número 2, guerra no Irã, conflito dos Estados Unidos, Israel e Irã e o bloqueio do Estreito de Hormuz, fundamental esse assunto aí, certamente vai aparecer em provas de concurso. Guerra na Ucrânia, que é um assunto que vem se estendendo, né? Uma guerra que já está entrando no 5º ano. Papa Leão XIV e a guerra, muito importante, que aconteceu recentemente entre Vaticano e Estados Unidos. O Papa americano enfrentando Trump. Guerra no Líbano, que também é um episódio que tem a ver com a guerra no Irã. As tarifas de Trump, mais uma vez o assunto volta à baila, né? Da questão econômica. Crise energética global, questão do petróleo, que chegou a ficar acima de 100 dólares e a tendência ia mais do que isso. A missão Artemis 2, o homem volta à Lua, sem pisar na Lua, mas dando a volta na Lua. A constante e, infelizmente, assunto que não vai ser de discussão durante um bom tempo, que é a crise mediterrânea de imigrantes, né, ou de refugiados, né, a palavra seria mais certa, refugiados. Só em 2026 são quase 1.000 mortes registradas. E China e Taiwan, cada vez mais a ameaça da China de tomar Taiwan. Isso é um tema também muito importante que eu vou abordar com vocês agora, beleza? Primeiro tema está aqui aparecendo, é a fim da era Orbán. Deixa eu falar um pouco com vocês, depois eu volto ao slide. Galera, é o seguinte, Viktor Orbán é o primeiro-ministro da Hungria, que governa aquele país desde 2010. Estamos em 2026, 16 anos esse Orbán está no poder. Ele é de um partido chamado Fidesz, é um partido que se identifica com a extrema-direita, é um discurso tipo da extrema-direita, contra a imigração, né, contra pautas que eles consideram uma agenda woke, né, que seria uma coisa do progressismo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, discussão sobre aborto, enfim, toda aquela questão que envolve uma agenda mais progressista e que a extrema-direita se recusa a discutir, pelo contrário, né, quer dar volta, quer dar passos atrás. E o Orbán, eu queria só falar um pouco da política em relação ao Orbán. Ele tem duas características que eu acho importante citar. Primeiro, ele é um político anti-União Europeia. Ele é um político eurocético, seria a palavra correta. A Hungria faz parte da União Europeia. A União Europeia, todo mundo sabe, é o maior bloco comercial do mundo, é o maior bloco econômico do mundo. Ele foi criado desde os anos 50, né, com tratados que foram formulados pelos países europeus, né, o Benelux, SECA, e aquilo foi se desenvolvendo para a criação da União Europeia, que hoje reúne boa parte dos países europeus. Houve a saída do Reino Unido, que foi um episódio conhecido como Brexit,
e que foi uma coisa muito sentida, muito comentada à época, e muitos consideram, inclusive, que o Reino Unido se arrepende da saída do bloco, mas o fato é que a Hungria é um país pobre, né, se comparado com os demais países do bloco, né, a Romênia, Bulgária, Hungria seriam os países mais pobres do bloco, mas a Hungria tem um político que questiona várias vezes Bruxelas. Né? Quando eu falo Bruxelas, eu não falo só da capital da Bélgica, mas da capital da União Europeia. Né? Bruxelas é considerada a capital da União Europeia. Então, ele é um eurocético. E outra coisa que o caracteriza politicamente, Viktor Orbán, que além de ser de extrema-direita, claro, é que ele é um autocrata. Né? Um autocrata. O que é um autocrata? Um autocrata é um ditador moderno. Um autocrata é um sujeito que opera dentro do sistema para se perpetuar no poder. E isso pode ser uma característica de um político de direita ou de esquerda. A autocracia, o autoritarismo moderno, ele está nas duas vertentes. Você tem, por exemplo, na Venezuela, né, o chavismo, que durante muito tempo se perpetuou com Hugo Chávez e mais recentemente com Nicolás Maduro, que teve uma última eleição que inclusive não foi reconhecida por muitos países, inclusive pelo Brasil. Né? E que isso caracteriza uma autocracia. Eu dentro do sistema opero e vou perpetuando, mudando a Constituição, mudando a legislação, fraudando uma eleição, neutralizando a oposição. Existem mil maneiras de você coibir a democracia. E também acontece em outros lugares, por exemplo, na Rússia. Vladimir Putin está no poder desde 1999. Né? Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, está no poder desde 2003. Inclusive é até difícil você rotular o Putin. Né? O Putin é o quê? Esquerda-direita. É uma confusão você ter um rótulo, né? Uma definição sobre o lado político, né? Em que o Putin, por exemplo, se rotularia, se colocaria, e assim vai. Então a autocracia é uma coisa bem característica dos tempos modernos, em que um golpe de Estado já não se dá mais por um tanque nas ruas, mas muitas vezes por essas mudanças políticas dentro do sistema. E a novidade foi que na última eleição, agora recente, o povo votou na Hungria contra o partido do Orbán, e a maioria foi feita pela oposição, que vai escolher um novo primeiro-ministro, e que não é um cara de esquerda, não. O primeiro-ministro que vai tomar posse na Hungria também tem uma postura de direita, mas a diferença é que ele pelo menos acena para a União Europeia. Inclusive os líderes da União Europeia torceram pela vitória desse sujeito, né? E a tendência é ser um sujeito mais democrático, né? A ver, né? Quando chega no poder as coisas mudam, né? Mas o fato é que o Orbán deixou o poder depois de tanto tempo. Então tá aí a notícia, deixa eu só aumentar a tela para mim, senão não consigo enxergar nada. Em 12 de abril de 2026, a Hungria viveu uma virada histórica. Péter Magyar quer dizer húngaro, né? Seria Pedro Húngaro, né? Na tradução. Péter Magyar, líder do partido Tisza, derrotou Viktor Orbán nas eleições parlamentares com a participação recorde. Resultado esmagador, 97% das sessões apuradas, agora já 100%, né, quando eu gravo. O partido de Magyar obteve 138 cadeiras no parlamento, de quase 200 cadeiras. Ou seja, né, uma vitória esmagadora, uma participação histórica, né, recorde de 77% das pessoas nas ruas votando, né, nas urnas votando, e a supermaioria. Né? Então, com isso, o Tisza conquistou uma supermaioria de 2/3, concedendo ao partido o poder de emendar a Constituição da Hungria, se mudar até as regras eleitorais do país. A reação internacional foi como eu disse, de saudação, né? Como foi o caso da Comissão Europeia, que é liderada por Ursula von der Leyen. Eu chamo ela de Ursula von der Leyen, né? Eu estou com o hábito de falar isso, sempre falo errado. É Ursula von der Leyen, é quase a mesma coisa, né? Vitória dizendo que a Hungria escolheu a Europa. Então essa é a grande notícia recente aí, a derrota de Viktor Orbán. Aí o legado e os próximos dias, né, um contexto político. Orbán governou a Hungria desde 2010, né, defendia o nacionalismo cristão, né, estilo Estado liberal, bem típico da extrema-direita. Né? Segundo tema, né, esse é um tema também muito importante aqui, vou comentar sobre isso, que é o seguinte, galera, o que aconteceu foi que a guerra começou, né, como nós sabemos. Deixa eu cortar para mim aqui, é mais fácil agora, né? Começou em 28 de fevereiro. Eu gravei um vídeo já sobre isso, né? Nós temos um vídeo gabaritando sobre o tema aí.
a guerra ela teve característica principal de ser uma guerra israelense. É uma guerra de Israel contra o Irã. Não é uma guerra dos Estados Unidos. Eu já disse isso no outro vídeo, repito, o Irã não tem a capacidade de dar um peteleco nos Estados Unidos. Então é uma guerra do Netanyahu contra o Irã, que, resumidamente, faz parte de um eixo chamado eixo de resistência de oposição a Israel e ao seu projeto de aniquilação nos últimos tempos da faixa de Gaza, motivado inicialmente por aquele ataque do Hamas, que matou 1.200 israelenses, sequestrou outros tantos, que foi uma barbárie, né? Todo mundo condena. Hamas foi responsabilizado e classificado como grupo terrorista, isso é indiscutível, mas a reação de Israel, absolutamente desproporcional, resolveu acabar com a faixa de Gaza, inclusive com ataques também à Cisjordânia, que são dois territórios que seriam o Estado da Palestina, o futuro Estado da Palestina, e que agora a possibilidade desse Estado surgir é irrisória, inclusive com o presidente Trump dizendo que na faixa de Gaza vai fazer um balneário, vai criar um resort, à beira do Mediterrâneo, vamos literalmente tirar toda essa população e vamos repovoar, né, e praticamente acabando com a faixa de Gaza como território palestino, que é acordo histórico. Isso a gente poderia fazer uma outra aula só sobre esse tema da história de Israel e da relação com a Palestina e de por que a Palestina tem que estar ali na faixa de Gaza e também na Cisjordânia. O fato é que o Irã faz parte de um eixo, de um grupo de países resistentes a Israel, né? E esse grupo tem como integrantes os seguintes grupos e países. O Hamas, por óbvio, né? É o grupo palestino que reage a Israel ou vem agindo contra Israel de uma forma dura e através de ataques, né? E o Hezbollah, que é um grupo libanês, daí a explicação da guerra no sul do Líbano, que eu vou explicar daqui a pouco, mas o Hezbollah é um grupo muito poderoso, que teve suas lideranças mortas por Israel nos últimos tempos, especialmente Hassan Nasrallah, principal líder do Hezbollah, que foi morto, né, tem um ano atrás, ou um pouco menos do que isso até. Então o Líbano teve suas lideranças mortas. Além do Hezbollah, nós temos os Houthis, que é um grupo iemenita, fica no Iêmen. Iêmen é um país no sul da Península Arábica, ao sul da Arábia Saudita, ao lado de Omã, tem um país chamado Iêmen, capital Sanaa, que é um país completamente sem instituições, é um estado falido, é um país que não tem riquezas naturais, não tem petróleo, não tem nada disso, mas é um país que fica próximo ao Golfo de Aden, uma região que passa muitos navios de petróleo, e ataques piratas são comuns, tanto de piratas somálios como de piratas iemenitas. É um país que tem a presença de grupos terroristas, como, por exemplo, células da Al-Qaeda, e não existe uma institucionalidade, né? O país é completamente de pernas pro ar. E, além disso, existe uma milícia chamada Houthis, que são aqueles que apoiam o Irã, apoiam o Hamas e fazem parte desse eixo de resistência. Então, eu citei 3 grupos: Hamas, Hezbollah e os Houthis. E 2 países, que é a Síria, que recentemente teve a queda do Bashar al-Assad, que era um grande aliado do Irã, e do Irã, um grande aliado da Síria. Foi derrubado o Assad, né, assumiu uma nova liderança que veio de um grupo terrorista, mas que já foi reconhecido pelos Estados Unidos como um governo legítimo. Inclusive, Trump recebeu esse novo presidente sírio, que há pouco estava na lista de grupos perseguidos e procurados pela própria CIA e pela Interpol, e agora é líder do país, é presidente do país. Olha como é que a geopolítica funciona. E, finalmente, o Irã. Então, para quem se perdeu aí, eu falei Hamas, Hezbollah, Houthis, Síria e Irã. E o ataque ao Irã, de Israel, ele está dentro dessa lógica, né, de neutralizar os seus inimigos, né, que apoiam a causa palestina mais fervorosamente, mais diretamente. Os outros países árabes mantêm uma postura muito mais neutra em relação a esse conflito, entendem que a causa palestina é uma causa menor. A verdade é essa. Se a gente for estudar aqui toda a história do Oriente Médio, a gente vai entender que lá atrás os árabes tinham uma presença muito mais forte nas guerras contra Israel. Eu estou falando aqui do Egito, estou falando da Jordânia, falando do próprio Líbano, porque quando eu falo do Hezbollah, eu falo de um grupo. Eu não falo do país Líbano. O Hezbollah é um grupo que tem uma autonomia e uma força própria no Líbano, independente do governo libanês. Ele é mais forte que o governo do Líbano. Ele é mais armado que o exército libanês, né? Então essa é uma questão assim que
que tem que ser dita, né? Então, os árabes esqueceram a causa palestina há anos, por interesses diferentes, né? Por questões ligadas aos Estados Unidos, né? O Egito foi o primeiro país árabe a reconhecer já, enfim, não vou querer me alongar aqui nisso. Mas o fato é que, em que pé está a guerra nesse momento? O Irã não é um país como a Síria ou como o próprio Iraque. Que um ataque, por mais que o Iraque tenha sido uma guerra de 20 anos, bom que se diga, né? No Afeganistão também, mas o Irã, o objetivo do Trump era derrubar o regime dos ayatolás. O Irã é uma república teocrática, é uma república religiosa, onde quem manda é o conselho dos ayatolás e os líderes religiosos mandam nesse país, né? Representantes de Alá, né? E o líder deles foi morto nesse ataque, nessa guerra atual, né? O Ali Khamenei, ayatolá que substituiu o Ruhollah Khomeini, que foi o líder de 79 e 89, desde 89 era o Khamenei, foi morto. E hoje quem governa o país é o filho dele, né, Mojtaba Khamenei. Então você tem a presença do filho dele governando. Então o regime dos ayatolás não caiu, não vai cair, parece que não vai cair, né? Isso é uma derrota para os Estados Unidos, porque o propósito do Trump era justamente derrubar o regime dos ayatolás. E isso não vai acontecer brevemente, né? Nem sei que isso vai acontecer. Que há de fato uma reação popular contra os ayatolás já vinha acontecendo antes. Vários protestos contra os ayatolás, por questões, a última esse ano, 2026, por questões econômicas, pela desvalorização do real, da moeda iraniana. Mas agora um ataque externo, né? Um ataque de uma potência estrangeira a esse país, causou de alguma forma um sentimento nacionalista de reação a esse inimigo externo dos Estados Unidos. Então a tendência é não mudar, né, o regime iraniano. Deixa eu só voltar aqui ao material. Então ali, a morte do Khamenei foi confirmada. Entre o dia 7 e 8 de abril houve um cessar-fogo de 2 semanas. Dia 13, um bloqueio naval dos Estados Unidos. E agora, eu vou adiantar, eu já estou aqui gravando no final de abril, o que aconteceu é o seguinte: o Estreito de Hormuz virou a grande arma para o Irã. Porque o Estreito de Hormuz é onde passa 1/3 do petróleo internacional. 20% do petróleo mundial, na verdade, né? Nem 1/3 não. É 20%, né? 1/5, né? Professor de história, né? Ruim de matemática aqui. 1/5 do petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz. Os países do Golfo Pérsico exportam o petróleo deles pelo Estreito de Hormuz, que tem o nome diz estreito, né? Ele tem 33 quilômetros, separa a costa iraniana desse estreito que fica Omã e Irã, tem 3 quilômetros. E ali, quando o Irã quer sabotar a passagem de navios, ele ataca esses navios, ele impede a passagem atacando esses navios, e por isso o petróleo disparou. Houve idas e vindas nesse mês de abril. Nesse mês de abril, o governo Trump anunciou uma hecatombe. Falou que ia acabar com uma civilização inteira em poucas horas, até determinado horário, às 9 horas da noite de Washington. E essa ameaça foi um frisson. Muita gente achou que, de fato, o Trump poderia cumprir essa promessa macabra. Em Israel, algumas televisões abriram até uma contagem regressiva, né? Um countdown, esperando esse ataque. Um ataque a um país de 93 milhões de pessoas. E o Trump ameaçou acabar com o país inteiro. Graças a Deus, né, não houve um ataque, era mais um blefe do presidente americano. Mas o fato é que essa ameaça repercutiu muito mal. Repercutiu tão mal que o Papa se meteu. Esse assunto eu já falo daqui a pouco. O Papa se meteu criticando a possibilidade desse ataque total. Houve um discurso americano de dar um tempo ao Irã, que o Irã teria mais 2 semanas para poder abrir o estreito e tudo mais. Houve, de fato, uma negociação, alguns navios passaram pelo estreito, e agora, de novo, o Irã fechou e o navio iraniano foi atacado. Então a situação continua na mesma. Eu diria que o governo americano não sabe como sair dessa guerra, né? O governo americano não tem a menor ideia, né, de como sair desse conflito sem ser derrotado. E ser derrotado é o regime se manter e ter que deixar a guerra, ou seria derrotado também moralmente, indiscutivelmente, se houvesse um ataque total a um país e a morte de civis, né? Como já de fato aconteceu. Né? O ataque a uma escola no Irã foi o primeiro ataque feito ao país, matando 110 meninas, né, e mais
70 adultos, né, que estavam ali na escola, professores, né, coordenadores, sei lá quais cargos, mas crianças, especialmente meninas, escola de meninas, 110 morreram. Então, a moral, né, a liderança americana já está corroída em vários aspectos. Inclusive, deixa eu só comentar uma coisa aqui importante. A Constituição americana é a mesma desde 1787. A Constituição americana. Ela foi sendo modernizada com o acréscimo de emendas constitucionais. A mais famosa é a emenda, acho que a 13ª emenda, que lá em 1865 aboliu a escravidão. A última emenda, a 25ª emenda, que é dos anos 70, ela diz o seguinte: se o presidente for considerado de alguma forma incapacitado de governar, isso, né, questão cognitiva, por exemplo, ele poderia ser afastado da presidência. Nunca houve na história dos Estados Unidos um golpe de Estado, nunca houve na história dos Estados Unidos um impeachment. Né? Houve uma renúncia que foi do Nixon, né? E havia uma ameaça de impeachment a ele acabou renunciando. Assassinatos, né? 4 presidentes americanos foram mortos, né? Mas nunca houve um golpe de Estado, nunca houve um afastamento de um presidente. Mas, cada vez mais, com o que ele vem falando, ele, Trump, cogita-se essa possibilidade. Hoje, isso é difícil de acontecer, porque a maioria no parlamento americano é do partido do Trump, partido republicano, tanto da Câmara dos Representantes quanto do Senado. Mas em novembro tem eleições nos Estados Unidos. E a tendência, com a queda de popularidade do Trump, que é enorme, que o Partido Democrata avance. E avançando, essa possibilidade torna-se real. Lembrando que o Trump, em julho, agora, completa 80 anos. Então, muito se falou da idade avançada do Biden, presidente anterior, que inclusive nem pôde disputar a reeleição por conta de uma situação de senilidade, né, de estar já com problemas cognitivos, né, e algum tipo de incapacidade mental. O mesmo pode se falar do Trump, que está no poder e vem tomando atitudes que são, no mínimo, polêmicas, no mínimo, né? Vamos falar coisas aqui mais graves. E aí o Papa se meteu, inclusive. Né? Deixa eu mostrar aqui a próxima notícia, eu acho que é sobre isso. Aí é o Estreito de Hormuz, tá? Só mostrar ali como é que ele é estreito mesmo, né? Tá no mapa ali bonito, tá aparecendo. Ou tá aparecendo eu? Tá aparecendo eu, perdão, galera. Não tem nada de bonito tá aparecendo. Aí agora tá aparecendo o Estreito de Hormuz, ó. Petróleo acima de $100. 17 navios foram destruídos nesse mês. E aí o Papa versus Trump ali no quadrinho final. Eu queria falar sobre isso agora. Né? E o Estreito aparece ali. Deixa eu ver se a próxima notícia é essa. Não, é a guerra na Ucrânia. Mas deixa eu pular aqui a guerra na Ucrânia e eu volto daqui a pouco a guerra na Ucrânia. Papa americano enfrenta Trump. O primeiro Papa americano da história tornou-se uma das vozes mais contundentes contra a guerra no Irã, gerando conflito direto com o presidente Trump. Não tenho medo do governo Trump, ou de falar em alto e bom som sobre a mensagem do Evangelho, que é o que eu acredito estar aqui para fazer. Papa Leão XIV, abril de 26. Ali embaixo, o Papa Leão XIV é o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos. Trump publicou nas redes sociais que Leão é fraco, com letras garrafais, né, em letras, né, maiúsculas, no crime e terrível para a política externa. Vamos lá. Essa briga é boa, essa é histórica, né? Essa nem o Império Romano venceu, né? Bom que se diga, né? Nem o Império Romano conseguiu vencer. A história é o seguinte. O Papa chama-se Robert Francis Prevost. Ele é um Papa americano. Ele entrou no lugar do 14, do Francisco, né? No ano passado. Formado Francisco, houve o conclave. E o Prevost foi escolhido. Assumiu sob o título de Leão XIV. E o Leão XIV, ele, apesar dele não ser um sujeito que representa assim, a ideia de um Papa como Francisco era de esquerda, vamos usar um rótulo assim, bem rótulo mesmo, né? Que eu não gosto disso, mas só para você entender melhor, ele é um Papa mais conservador que o Francisco, mas ele teve uma atuação muito forte no Peru, né? Ele inclusive é naturalizado peruano, ele tem uma vivência, né, de evangelizar, né? Ele é um Papa que esteve nas regiões, né, dos países mais pobres. Ele não é um Papa de gabinete, não é um Papa de Vaticano, ele não é um intelectual como foi Bento XVI, né, o Ratzinger, o alemão, anterior ao Francisco. Ele é um Papa que tem essa postura de viver realidades e saber das coisas. E
E aí leu-se no início que ele poderia ser um papa conservador, porque ele é um papa à direita do Francisco, né? Seria um papa que talvez fizesse uma composição com o próprio Trump. O Trump, eu disse, inclusive, nessa rinha agora, que ele só é papa porque ele, Trump, fez ele papa, uma loucura, né? Uma maluquice. Isso é uma decisão exclusiva da igreja, né? Então não tem nada a ver com o presidente americano. Mas eu queria dizer só o seguinte: isso eu li de um vaticanista. Eu gosto muito sobre o Vaticano, então eu sempre estou acompanhando a opinião dos vaticanistas. Eles falam o seguinte: o Francisco era um popstar, né? Ele era um papa muito carismático, ele era muito personalista, ele falava da cabeça dele, criava embaraços dentro da própria igreja, tanto é que não era unanimidade. Havia gente dentro da própria igreja que o criticava, então havia dissensos dentro da igreja com relação a ele, mas que o Leão XIV não é isso. O Leão XIV é um maestro à frente de uma orquestra. Essa foi a imagem usada. Ele não é um popstar. Então, quando o Leão XIV ele fala em nome da igreja. Ele é o último ponto de um debate acalorado que foi feito, discutido e levado, né, dentro da igreja a sério. Então ele não é uma pessoa que fala sozinho. Então, resumidamente, é o seguinte: quando o Trump briga com o Papa, ele não está brigando com o Papa, ele está brigando com a igreja. Talvez fosse se estivesse brigando com o Francisco. Aí ele estaria brigando com uma figura especial, específica, quer dizer. Né? O argentino Jorge Mário Bergoglio era muito personalista. Leão XIV não age assim. Então a briga ela está num outro patamar. E o Trump ele perdeu a mão, por isso, de novo, eu volto a falar da 25ª emenda, ao publicar na sua rede social, isso foi criticado pelo Papa, não só as críticas ao Papa, mas uma imagem feita em IA, vocês lembram disso? Com ele no papel de Jesus Cristo. Ele até argumentou dizendo que não, porque apareceu uma pessoa doente, né? E ele aparentemente levando a cura àquela pessoa. Diz que não, que na verdade naquela imagem ele era o médico, ele não era o Jesus, que isso foi muitos cristãos consideraram uma blasfêmia, né? Um pecado, né? Uma comparação completamente desprovida de razoabilidade. E por isso que muita gente considera que ele está maluco. Trocando em miúdos aqui. E isso aumentou ainda mais a briga entre os dois. Então, assim, brigar com a igreja não já mostra muito da personalidade do sujeito, né? Ou da situação em que ele está, né? Então, mas daí a notícia, né? A notícia é essa. Tá aí o Leão XIV, né? A Papa americano. Falando agora sobre a guerra da Rússia e Ucrânia. Galera, essa guerra começou em fevereiro de 2022. Fevereiro de 2022. Estamos entrando no 5º ano de conflito entre esses dois países, que tem episódios até anteriores, né? E precisamente eu diria que um marco importante foi 2014, quando a Rússia tomou da Ucrânia a península da Crimeia, né? Foi um episódio que fez com que a Rússia, inclusive, saísse do G8, né? Que até então era G8, virou G7 de novo, e sofreu sanções internacionais a partir daí. E em 22 a Rússia invadiu a Ucrânia, né? E aqui uma curiosidade, né? Assim, nem é querer torcer para um lado ou para o outro, não. Aqui eu estou querendo para analisar as coisas de uma maneira mais imparcial possível. Mas é curioso como é que o mundo age, né? A Rússia invadiu a Ucrânia, absolutamente condenável, do presidente Zelensky, e a Rússia foi banida, né, de tudo, né? Do Comitê Olímpico Internacional, ela foi banida da FIFA, né? Ela foi banida, né, do sistema de crédito internacional, ela sofreu reações duras da União Europeia. Os Estados Unidos vai sediar a Copa do Mundo, né? Mesmo atacando o Irã, que não tem nada a ver com os Estados Unidos. A questão da geopolítica ela é muito curiosa, né? Porque para um país, todas as sanções do mundo. Os americanos não só vão sediar a Copa do Mundo, como também vão ser sede da próxima Olimpíada. E não há sanções aos Estados Unidos, né? A ONU não consegue fazer nada com relação aos Estados Unidos. Verdade também com relação à Rússia não faz muita coisa, porque a Rússia faz parte do Conselho de Segurança da ONU e também cá para nós a ONU não faz nada contra ninguém, né? A ONU é um organismo falido. Por isso que muito se fala, no meio desse caos todo, que temos uma nova desordem mundial. Essa expressão é muito boa.
uma nova desordem mundial, onde a Rússia invade uma Ucrânia, os Estados Unidos e Israel fazem a guerra contra o Irã, como estão fazendo, a China pode a qualquer momento sair da sua inércia, né, histórica e atacar Taiwan, território que sempre a China reivindicou, né, o território deles, e de fato fez parte da China até a Revolução Comunista de 49, a Revolução Chinesa. E então, assim, e aí, diante da ineficácia, né, da inércia, da incapacidade dos organismos internacionais de agirem, só cada vez mais estamos observando notícias como essas. Uma guerra que já vai para o seu 5º ano. Eu lembro quando eu dou aula para os meus queridos alunos ao vivo nas escolas do Rio de Janeiro, em pré-vestibulares, né? Eu falo muito sobre. Eu estou apontando aqui a biblioteca, é muito de história, né? Eu falo sobre a Guerra Mundial. Pô, mas como é que uma guerra durou 4 anos? Né? A Primeira Guerra Mundial durou 4 anos. A Segunda Guerra Mundial durou 6 anos, né? 39 até 45. Como é que uma guerra dessa dura tanto tempo? Estamos indo para o 5º ano da guerra na Rússia e Ucrânia em 2026. Né? E o objetivo da Rússia foi e é tomar o máximo possível de territórios ucranianos. Já tomou, né, a Crimeia em 14 e agora visa tomar agora, nesse momento, a parte leste do país. Quando a guerra começou lá em fevereiro de 2022, a projeção da Rússia era um ataque a Kiev, né, e tomar a capital, e tomar o coração do país, e quem sabe tomar o país todo. Isso era o projeto inicial do Putin. Né? A forma como ele cercou a Ucrânia em 22 dava a entender que seria um ataque lá alemão, Blitzkrieg, ou seja, ataque pleno, né, com aviação, com artilharia, por soldados por terra, né, o chamado Boots on the ground, e tomar Kiev. E isso acabou não acontecendo porque a Ucrânia se revelou resiliente. Né? O presidente Zelensky, de comediante, ator de sitcom, acabou se tornando um presidente respeitado na União Europeia, né? Era uma figura que Putin leu como uma figura fraca e achou que era uma hora certa de atacar aquele país. A questão é que hoje a Ucrânia, de certa forma, consegue equilibrar o jogo com a produção de drones. Drones mais baratos que os drones iranianos e que têm a capacidade de interceptar ou atacar, interceptar mísseis russos ou atacar território russo, como vem acontecendo agora. A Rússia vem sofrendo ataques inéditos nessa guerra. E a questão dos drones é uma questão interessantíssima para poder entender as guerras modernas. Os drones têm ocupado um papel, de alguma forma, de equilíbrio entre as potências. Porque, por exemplo, na guerra, voltando lá, Estados Unidos mais Israel versus Irã, o Irã ataca os países vizinhos que servem de base para ataque a eles, como, por exemplo, os vizinhos da Arábia Saudita, né, ou a Jordânia, ou Emirados Árabes Unidos, ou o Catar, ou até mesmo o Chipre, usando drones, que são equipamentos muito baratos, que custam $20 mil. Só que para interceptar um drone desse, você tem que usar um Tomahawk, um Patriot, que custa milhões. Então, assim, para você interceptar uma arma que custa $20 mil, você tem que usar um outro que custa milhões. Isso vai causando a médio prazo, né, um desequilíbrio financeiro. A novidade na guerra da Ucrânia e da Rússia é que os ucranianos, que representam, né, que na verdade a Ucrânia é um país tecnológico, é um país moderno, é um país que tem uma mão de obra qualificada e tem investimentos em tecnologia, desenvolveu ela, a Ucrânia, drones mais baratos que os drones iranianos, custam $1.000 e poucos, e que tem a capacidade de interceptar um míssil. Essa é a grande novidade, que inclusive pode mexer na guerra Estados Unidos mais Israel contra Irã. Pode ser a arma que os americanos tanto necessitam para não mais ter que usar mísseis caríssimos, de milhões, para interceptar drone barato. Ou seja, você vai atacar drone barato usando um drone mais barato ainda. Isso é a grande novidade tecnológica nessa guerra.
Não é? Fora outras estão por vir aí, mas isso é uma discussão para um próximo Jornal Gabaritano, que são os humanoides chineses, né? Essa é outra história. O fato é que você tem na guerra da Rússia e Ucrânia uma certa, não é uma virada de jogo, mas um empate técnico, né? Digamos assim. Nunca a Rússia foi tão atacada, nunca tantas baixas em território russo. Quando eu falo da parte leste ucraniana, é porque a parte leste da Ucrânia, que cola com a Rússia, que é a região de Lugansk, Slaviansk, Donetsk, é a região que tem grande parte do PIB ucraniano, onde você tem as principais indústrias ucranianas e ali o povo fala russo, é ligado à igreja ortodoxa, que é a igreja historicamente ligada ao Kremlin, né, historicamente ligada a Moscou. Então, assim, tomar a parte leste seria uma coisa meio natural nesta guerra. Mas o propósito original é tomar a Ucrânia inteira. E só para dar uma dimensão correta dessa guerra, vocês entenderem melhor. A Rússia é o maior país europeu. Ah, mas a Rússia não é um país asiático? A Rússia é um país bicontinental. Mas a parte que fica na Europa, só a parte da Rússia que fica na Europa, torna a Rússia o maior país da Europa. E o detalhe interessante, que não é pequeno, a Ucrânia é o segundo maior país da Europa. Então é simplesmente uma guerra entre o primeiro país da Europa em território contra o segundo. Daí você tem uma ideia do tamanho desse conflito, das baixas civis, né, da tristeza que é uma guerra, como qualquer outra guerra. E 1000 documentários sobre o tema, né, tem 20 dias em Mariupol, acho que é 20 dias, posso estar errado aqui no quantos dias são, vou pegar o celular para dar uma olhada, mas o documentário muito duro de ver, difícil de assistir, né, que é o massacre russo na cidade de Mariupol. Deixa eu ver aqui, documentário Mariupol. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rápido. 20 dias. 20 dias em Mariupol. É um documentário que está disponível no Netflix. 1h30. Não aconselho as pessoas mais sensíveis a imagens pesadas e tal, mas é um bom documentário. Esse ano ganhou um documentário também contra o Putin, né? O que é natural, né? O Hollywood fazendo campanha contra a Rússia também é meio que chovendo molhado, né? Enfim. Mas vou mostrar aqui um pouco dos últimos notícias dessa guerra, né? Que eu posso gravar outro dia um vídeo melhor contando mais detalhes dela. Mas está aqui. Recorde de baixas russas e cessar-fogo violado. O conflito entrou em seu 5º ano, números que revelam o desgaste brutal das forças russas e uma Ucrânia cada vez mais eficaz com drones. 35.351 baixas russas em março, tá legal? Número muito grande, hein? Soldados, né? Tá aqui são soldados. Né? 0 ganho territorial. O exército russo não registrou ganhos territoriais na linha de frente da Ucrânia em março, pela primeira vez em 2 anos e meio, de acordo com dados do Instituto para os Estudos da Guerra. Cessar-fogo da Páscoa. Ucrânia e Rússia acusaram uma a outra de violar uma trégua em vigor para a Páscoa ortodoxa, que bateu, por acaso, com a Páscoa da Igreja Católica, né? Quase mesmos dias. Enquanto a guerra se arrastou pelo seu 5º ano, ambos os lados concordaram em observar o cessar-fogo para o feriado religioso. Contexto. O processo de paz estagnou ainda mais desde a eclosão da guerra no Oriente Médio, com a atenção de Washington voltada para o Irã. Mas mesmo antes da guerra, Estados Unidos, Israel e Irã, o progresso rumo ao acordo na paz da Ucrânia havia sido lento devido a diferenças sobre questões territoriais. Um detalhe também importante de se dizer. O Trump não morre de amores pelo Zelensky. Essa é outra questão importante. Quando o presidente dos Estados Unidos era o Biden, havia toda uma simpatia, toda uma política externa declaradamente voltada para a Ucrânia, contra a Rússia. Com o Trump, os sinais são trocados, são confusos, é uma política externa errática. Errática. A palavra certa é essa. Uma hora ele sinaliza que vai ser duro com o Putin, outras vezes ele recebe o Putin em acordo em encontro no Alasca, como houve. Ora ele fala que vai chegar a um cessar-fogo se a Ucrânia ceder o território, então ele acaba sendo agente para Putin. Ora ele se volta contra o Putin e recebe o Zelensky, recebe mal o Zelensky na Casa Branca, inclusive numa situação de saia justa inédita na diplomacia. O Trump e o vice J.D. Vance criando uma saia justa para o Zelensky, chamando ele de ingrato e tudo mais, coisa que a gente nunca viu. Então é um presidente que tem uma política externa completamente errática com relação a essa guerra e em relação a outras tantas, né? Mas em relação a essa guerra, muito mais.
Então, assim, a gente também tem essa questão de ter um país que sempre foi o xerife do mundo e que hoje não é mais visto como essa liderança. Essa é uma questão que eu venho falando, inclusive, sobre a guerra contra o Irã. A fragilidade americana não é uma fragilidade bélico-econômica, é uma fragilidade moral. Ela é perceptível e também, de certa forma, bélica. Porque quando os países vizinhos a Israel e Irã são atacados pelo Irã e os americanos não podem defendê-los, o que os outros vão pensar? O que o milhão de Israel vai pensar? Será que eu posso contar com esse apoio americano, de fato, enquanto meus prédios estão sendo atacados aqui pelo Irã? Será que eu, Catar, posso contar com os americanos de fato? Acho que não. Então há um derretimento dessa credibilidade dos Estados Unidos historicamente construído. E que, coincidentemente, agora completa 250 anos da sua independência. Estamos justamente numa grande efeméride a ser completada no dia 4 de julho de 2026, daqui a poucos dias, que é o aniversário de 250 anos de um país que nasceu como um grande exemplo de democracia, né, de pesos e contrapesos, e pouco a pouco um país imperialista, expansionista e líder mundial, hegemônico, e que talvez agora esteja encarando o seu acaso, quem sabe. O mundo, gente, pessoa de história torcendo contra os Estados Unidos, nada mais clichê. Não é isso. O mundo é feito de impérios que vêm e que vão. O império, se você estudar história, Império Turco-Otomano, Império, né, Bizantino, Império Romano, Império Mongol, Império Britânico, Império Chinês. Os impérios vêm e vão. Cada um tem o seu tempo de duração. A gente está acompanhando uma hegemonia americana desde a Guerra Mundial, né? Desde a Primeira Guerra Mundial, mais ainda depois da Segunda Guerra Mundial. A China corre por fora. A China corre por fora. Os investimentos chineses em tecnologia são brutais. O avanço da inteligência artificial hoje na China é maior do que nos Estados Unidos. Isso é fato. Isso está posto. As maiores empresas de IA hoje são chinesas. E isso, evidentemente, tem um efeito diretamente na liderança desses países. Tecnologicamente falando, economicamente falando e politicamente falando. Na China é uma ditadura, né? Claro que é uma ditadura. Isso é indiscutível que o regime é uma ditadura. Mas até que ponto essa ditadura não está sendo eficaz para o desenvolvimento chinês e a democracia americana é ineficaz? Não estou querendo que a gente defenda a ditadura, não. Deixa bem claro. É só uma constatação das coisas que estão acontecendo aos nossos olhos. Não enxergar isso é não querer enxergar a história, né? Analisando a história. Deixar bem claro isso aqui. Então é essa guerra da Rússia e Ucrânia que é um tema realmente muito interessante, né? Agora eu vou passar aqui, já falei do Papa aí para vocês, né? Mais de 2.000 mortos no Líbano. Esse assunto tem direta relação com a guerra de Israel contra o Irã, né? Estados Unidos contra o Irã. Porque o Líbano é um país vizinho a Israel. O Líbano faz fronteira ao norte com Israel, né? E ali acontece o seguinte: o Líbano sempre foi um país hostil a Israel. Especialmente porque na Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel tomou as colinas de Golã, que é um território libanês, e que a ONU, a Organização das Nações Unidas, entende que é ilegítima essa conquista israelense. Que o território deve ser devolvido a Israel, as colinas de Golã. Que inclusive Israel vem explorando petróleo na região. Que é algo que a ONU condena. Que a comunidade internacional condena. Que a União Europeia condena. Então o Líbano é um país em guerra com Israel desde 67. Só que o governo libanês, pouco a pouco enfraquecido, perdeu o poder de fogo contra Israel. E aí, nesse momento, viu-se crescer um grupo chamado Hezbollah, ou Hezbollah, em português, Partido de Deus, que é um grupo que ataca Israel, especialmente na região sul. Israel, aproveitando essa guerra contra Israel, contra o Irã, e também recebendo ataques do Hezbollah, reage a esses ataques e faz mais do que isso. Avança com inclusive, soldados por terra. Inclusive com uma guerra terrestre.
com a presença de tanques invadindo o sul do Líbano. O sul do Líbano se tornou uma região caótica, atacando, inclusive, uma capital, que é uma capital que não fica no sul, fica mais no centro do país, mais ao norte do país, que é Beirute. Um país que vem sofrendo já, inclusive, uma crise econômica aterradora. O Líbano é um país claramente decadente. Já foi um país muito rico, sua capital, Beirute, cosmopolita, né, com pessoas de todos os países, né, com bares, com bairros refinados e tudo mais, e que agora vem sendo destruído pela sua economia em frangalhos e por uma guerra. E já ataca o sul do Líbano e em contra-ataque ao Hezbollah. Mas aproveita para atacar o país todo. Essa é a questão. Né? Então o Líbano entra nessa guerra, tragado por essa guerra, né? pela sua vizinhança, né? Pela sua relação intempestiva com Israel e que é histórica, né? Desde 67. Beleza? Então tá aí a questão do Líbano. Só lendo aqui rapidamente as manchetes: mais de 2.000 mortos, vítimas desde março. O Ministério da Saúde do Líbano disse que pelo menos 2.020 pessoas morreram, 6.400 outras foram feridas por ataques aéreos desde 2 de março. Vamos desse mês, tá? Março, abril. Hezbollah rejeita negociações. Israel ocupa atualmente grande parte do sul do Líbano, se ocupou, né? E continua a atacar alvos no interior do país. O chefe do Hezbollah disse que ninguém tem o direito de tomar essa decisão pelo povo libanês. A diplomacia em Washington. Diplomatas libaneses, israelenses, devem participar de negociações em Washington em meio a temores de que o ataque israelense do Líbano possa ameaçar um delicado cessar-fogo na guerra dos Estados Unidos israelense contra o Irã. Beleza? O presidente libanês, Joseph Aoun, diz que espera que as negociações resultem em um cessar-fogo. Enfim, aí a questão do Líbano. Suprema Corte americana derruba tarifas. Trump responde com novas taxações. Aí, galera, uma outra questão assim, né? O que eu queria falar sobre isso? Eu vou além dessas discussões de números, tarifas, etc e tal. Mais uma vez eu volto ao assunto dos Estados Unidos. Nós temos hoje um país que pela primeira vez se vê ameaçado internamente no seu sistema de freios e contrapesos, nos chamados checks and balances, que sempre caracterizaram esse país como uma democracia. Os americanos fazem ataque, né, destroem outros países, invadem Iraque, invadem Afeganistão, vai para o Vietnã, né, etc, etc, etc. Mas internamente é um país que dentro da política maior, né, não estou falando da questão dos planos de saúde, não estou falando da desigualdade social que cresce, estou falando de uma questão política. É um país que não tem golpe de Estado, né, que tem, né, supostamente eleições limpas, honestas, supostamente. Né? 2000 foi uma confusão do cacete. Né? Enfim, mas de qualquer maneira, você tem um sistema que quando um presidente opera para acelerar e se tornar mais autoritário, você tem um contrapeso. Eu lembro, eu dava aula já. E quando Bush, após o 11 de setembro, Bush filho, ataca o Iraque, ele precisa convencer o Congresso americano de que houve um ataque terrorista e que o Iraque fazia parte desse ataque. Guerra ao terror, criou a lei patriota. Ou seja, foi uma discussão acalorada com o Congresso que ele evidentemente parte para cima do Congresso meio que apelando para aquele momento de um nacionalismo, né, de um país ultrajado por um ataque estrangeiro e tudo mais, mas ele dialoga. Ele discute, ele tenta a autorização. Hoje Trump faz uma guerra contra o Irã e não pede autorização a Congresso nenhum. Argumenta que não é uma guerra. Ele joga contra os fatos. É tipo o livro do Orwell, 84, Nova Língua, né? Você fala uma coisa que é outra. E que hoje está em discussão nos Estados Unidos é até que ponto o judiciário, os governadores de estados, o poder da Suprema Corte americana, os juízes estaduais, como eles vão conseguir segurar e se vão conseguir segurar o Trump, que já falou em terceiro mandato. Não tem falado, mas já falou em terceiro mandato, que não pode. Então a gente se surpreende com essa informação, né? O Trump não pode disputar mais uma eleição. Ele encerra o mandato dele e acabou. Porque ele já foi presidente uma vez, nos Estados Unidos você pode ser 2 vezes só presidente. Então, assim, é uma questão grave. Você tem um presidente que, de fato, avança sobre um sistema muito equilibrado de freios e contrapesos e que jamais foi testado nesse nível.
Ponto. Beleza? Não é assunto. O assunto hoje é só Estados Unidos, né? Mas é porque tá na berlinda, né? Não tem jeito, né? Aí o petróleo acima de $100, eu vou passar mais rápido, né? E Hormuz bloqueado, porque aqui é óbvio, né? Se você tem 20% do petróleo mundial, não passa, é ali da oferta e procura. Então você tem mais de 31% no preço do petróleo, do preço do Brent, né? Que é o petróleo de referência de exportação, barril Brent, que fechou em pouco mais de 95 no final da sexta-feira, no final de março. Mas ele caiu e já voltou a aumentar de novo. Né? O preço do petróleo, posso ver agora exatamente para você quanto tá, mas ele caiu e voltou a crescer. Preço, peraí, petróleo, Brent, tá aqui, ó. 99,26. Hoje, tá? Hoje, 21 de abril, dia de Tiradentes, dia do Herói Nacional Brasileiro, esquartejado, né? De diversas formas, não só fisicamente, mas, né? Hoje o Brent está custando $99,26. Dá pra ver? Brent Last Day Financial. Daqui a notícia desse momento. E isso porque, né, o Estreito de Hormuz está fechado mais uma vez. Então tá aí a questão. Eu acho que essa é uma questão que vai cair nos Enems da vida, nas UERJs, a UERJ é a nossa estadual aqui, né? No Rio de Janeiro. Mas nas universidades mundiais é ótimo. Nas universidades brasileiras, o assunto do petróleo, e claro, uma prova de concurso para aparecer também. Tem prova da PM de São Paulo, prova da Polícia Civil de São Paulo, que cobre esses temas. Vai que agora, tem um concurso agora, não vou lembrar agora qual é o concurso, que me pediram para gravar um curso de atualidades, que o tema é esse. São os temas de geopolítica atual. E a questão do petróleo é um tema sempre cobrado. Beleza? Vou passar aqui para a gente não ficar também um curso muito longo, uma aula muito longa. Vamos para assuntos mais interessantes, assim, mais leves, quero dizer, mais leves. Artemis 2, a humanidade retorna à Lua após 53 anos. Lançado em 1º de abril, dia da mentira, de 2026, a missão Artemis 2 da NASA, agência estatal americana, levou 4 astronautas ao entorno lunar pela primeira vez desde a Apollo 17, em 72. A cápsula Orion pousou no Pacífico em 10 de abril, encerrando uma jornada histórica de 10 dias. No dia 1º foi o lançamento, né, o foguete lá do Centro Espacial Kennedy, Cabo Canaveral, né, na Flórida, levando os astronautas Reed, não sei o nome dessa gente, Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen em direção à órbita lunar. Chegada ao espaço lunar, a cápsula Orion entrou na esfera de influência gravitacional da Lua. Os astronautas ficaram 40 minutos sem comunicação, que a China não fica, né? Depois eu explico isso melhor. Com a NASA, ao passar pelo lado oculto da Lua, the dark side of the moon, né? O lado obscuro da Lua, o lado escuro, e atingindo a maior distância, essa é a grande questão, a maior distância até hoje que um ser humano esteve da Terra. Isso que é legal, né? A cápsula voltou de boa, foi ótimo, né? Acompanhamos ao vivo nas televisões a aterrissagem, que tem outro nome, né? Eu esqueci o nome, aterrissagem de nave espacial tem outro nome. No mar, né? E em excelentes condições de saúde. Custo da missão, $93 bilhões. A Artemis não previu pouso na Lua, mas validou sistemas e tecnologias para futuras missões, como o pouso lunar mais uma vez. Glover, Koch e Hansen entraram para a história como o primeiro astronauta negro, né? A primeira mulher, o primeiro não americano, canadense no caso, né? Respectivamente a participar de uma missão lunar. Né? Agora só um detalhe aqui. Foi testar. Primeiro, propaganda também, né? Importante lembrar que nós estamos vivendo um momento de disputa entre a NASA e grupos privados, como a SpaceX, SpaceX e outras mais, de bilionários americanos que estão desenvolvendo tecnologia espacial e que bota a NASA quase como obsoleta. Então vamos mostrar que a gente não está tão atrás assim. Tem isso. Vamos testar o nível de radiação do universo no humano numa distância tão distante, tão longa, né? Uma distância tão distante, uma distância tão longínqua, né? E vamos conhecer o lado escuro da luz. O primeiro a chegar lá, tem satélite. Quando eu falei que a China não fica sem comunicação, é que tem satélite chinês que chega a passar pelo lado escuro da Lua, né? O lado que ninguém observa. Mas ele tem uma tecnologia que emite informação para outro satélite que bate e chega na Terra.
Então os chineses não ficam sem comunicação. Mesmo no lado, eu gosto de brincar com o álbum do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, eles não ficam sem informação. Os americanos ficaram, né? 40 minutos sem comunicação, né? Isso estou falando o tempo todo, por quê? Porque a China está avançando, pô. Isso é uma notícia, né? Mas de qualquer forma foi isso aí. Eu acredito que o homem vai a Marte, né? Essa é o que se especulando cada vez mais, que a próxima parada vai ser em Marte. Pode ser que a China também está falando sobre isso. Em 28, mande um taconauta, eles chamam disso, né? Para a Lua, e que vá à Lua, né? Que chegue a pisar na Lua, e que seria também uma forma de propaganda, evidentemente, né? E estamos vendo aí uma nova corrida espacial, quem sabe, com a Índia também entrando no páreo, a agência europeia também, né? Então, é mais um momento aí de uma nova corrida espacial lá, Guerra Fria. Deixa eu mudar aqui o material. A gente chegar ao final das notícias tão interessantes aí que estão acontecendo. Infelizmente, notícia recorrente, né? A crise, né? No Oriente Médio vem agravando a situação dos refugiados, né? A palavra certa é refugiados, né? No Mar Mediterrâneo. Então, segundo a Organização Internacional para Migrações, que é a OIM da ONU, relatou que pelo menos 990 mortes foram registradas em 2026 no Mar Mediterrâneo, tornando-se um dos inícios de ano mais letais desde 2014. Muito triste. Refugiados afegãos expulsos do Irã, por exemplo. Ali embaixo fala assim: o representante da Acnur é o alto comissário das Nações Unidas para Refugiados no Afeganistão, observou que eles enfrentam opções limitadas. Galera, só um detalhe que eu queria dizer aqui bem claro: refugiado é uma coisa, imigrante é outra. Imigrante, ele tem a possibilidade ou não de ir. Imigrante é outra coisa. Imigrante é o que vai, imigrante é o que está chegando. Ele vai porque ele quer, né? Porque ele quer melhorar a vida, porque ele quer, né? Sei lá, ter um emprego melhor, ele quer, né? É uma opção. Ele vai se casar, ele pode ser um imigrante legal ou ilegal, né? O refugiado não tem opção. Ele é um refugiado da fome, ele é um refugiado de guerra, ele é um refugiado de perseguição religiosa, perseguição política, ele é um refugiado do meio ambiente. Hoje já entende-se refugiados por questões ambientais. O país está debaixo d'água, o país enfrenta, né, condições climáticas adversas brutais. Esse é o refugiado. Bom entender isso. Existem tratados que cuidam desse assunto, né? E assim são coisas distintas, o imigrante do refugiado. Beleza? E vamos encerrar aqui, galera, falando sobre a última notícia, que é a China. Xi, na intimidade, né, manchete, né? Xi Jinping avisa: não toleraremos a independência. Essa é doideira, né? É um mundo distópico, pô. É o que eu tô falando. Quando você tem uma Rússia que invade a Ucrânia, ninguém faz nada. A China ataca, desculpa, os Estados Unidos atacam Israel e ninguém faz nada. Ataca uma escola e não causa comoção. A China começa também a querer, né, turbinar a sua política externa. Isso aí, em meio a essa confusão toda, a China reafirma sua posição em relação a Taiwan. O líder supremo Xi Jinping disse a presidente do Kuomintang, que é o partido taiwanês, né, Chen Liu, que a China absolutamente não tolerará a independência de Taiwan em seu primeiro encontro com uma líder da oposição taiwanesa em uma década. China e o bloqueio do Irã. O ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse que bloquear os portos iranianos não serve aos interesses comuns do mundo e pediu à comunidade internacional que intensifique os esforços para promover a negociação de paz. Porque a questão é a seguinte: a China, ela não é muito ligada à guerra. A China faz-se uma potência pela economia. É o país que mais exporta no mundo, é o país que mais investe em tecnologia, é o país que mais produz trabalhos acadêmicos, é o que mais tem hoje gastos com ciência, é o que está na robótica, acabou de ter uma prova de maratona com humanoides, viram isso? Que apresenta humanoides mais perfeitos, vai dominar esse mercado em pouco tempo, fala assim 5 anos, no máximo 10 anos, humanoide fazendo serviço doméstico, humanoide fazendo guerra. Humanoides fazendo guerra, eu não duvido. Soldados vão ser substituídos por humanoides. E sabe lá que tipo de guerra nós vamos ver em pouco tempo. Meus alunos perguntam o tempo todo, né? Rolando uma terceira guerra mundial, eu falo, não. Eu digo o seguinte: eu sempre refiro a mesma frase. Eu não imagino que haverá uma terceira guerra mundial. Mas nós nunca estivemos tão próximos de uma. E a China tomar Taiwan é uma questão assim. Me lembrar que Taiwan tem a suposta
proteção norte-americana. Mas diante do que está acontecendo, Taiwan pode confiar nessa proteção? Só para lembrar rapidamente, historicamente, a China e Taiwan é uma coisa só. Mas em 49, o Partido Comunista em guerra contra o Kuomintang, guerra civil na China, que durou décadas, quando em 49 o Partido Comunista vence, sob a liderança de Mao Tse-tung, o líder da China, que estava no poder até então, foge para Taiwan. Né? E Chiang Kai-shek, né? Chiang Kai-shek foge para Taiwan. E Taiwan passa a ser uma China alternativa, né? Um outro país, que não é oficialmente reconhecido como tal, mas protegido militarmente pelos Estados Unidos. Mas é uma ilha do lado do colosso que é a China. Em breve a China vai tomar Taiwan. Eu não tenho dúvida disso. De que maneira? Com humanoide, entendeu? Com homens, com drones, aviões, sei lá como vai ser. Forte abraço, galera. Espero que tenha passado informações aí importantes e a gente se vê no próximo Jornal Gabaritano. Valeu.